O que é justiça, afinal, quando até a morte brutal de um monstro parece pouco diante da dor deixada para trás? Existe algum fim possível para um horror tão grande, ou tudo o que nos resta é o desejo silencioso de que ele tivesse sofrido ainda mais? Em maio de 2024, Robert Willie Pickton foi morto na prisão, assassinado por um outro detento. A notícia se espalhou como uma grande tempestade. Para muitos era mais que um anúncio, era uma espécie de alívio. Na imprensa e nas redes, o sentimento dominante era claro: ninguém lamentou. No fundo, a maior parte da sociedade não apenas aceitou o fim de Pickton, como também celebrou. Havia um consenso não declarado de que, para alguém capaz de tanta crueldade, a morte foi suave demais. Muitos, inclusive entre familiares de vítimas, reconheceram um certo gosto de justiça tardia, mas não escondiam a sensação de que o sofrimento do assassino jamais chegaria perto do que ele realmente causou. O discurso das autoridades refletiu esse clima. Alguns representantes públicos foram diretos, sugerindo que o Canadá, enfim, se livrava de um peso insuportável. Para especialistas jurídicos, porém, esse alívio coletivo revelou algo incômodo. A sociedade desejava punição, não apenas justiça, e talvez quisesse que Pickton tivesse sofrido mais ainda, de forma proporcional à sua monstruosidade em relação aos crimes que cometeu. Entre familiares, o sentimento de encerramento veio misturado à frustração. Muitos sentiram que, apesar do fim do assassino, nenhuma sentença, nem mesmo uma morte violenta, seria suficiente para equilibrar a balança. Outros lamentaram não ter visto Pickton enfrentar nos tribunais cada uma das famílias destruídas por suas mãos. Assim, o fim de Pickton deixou no ar um incômodo impossível de ignorar. Quando o pior dos monstros morre por nossas mãos ou pelas mãos de um outro criminoso, a sociedade se liberta ou só revela o quanto ainda está marcada pela ferida? Primeiramente, eu me chamo Matheus e este é mais um episódio do canal Cinzas Ocultas. Hoje você vai conhecer o caso de Robert Pickton sob um ângulo que pouca gente mostra. Não é apenas a história de um serial killer, é a história de como a morte de um dos criminosos mais temidos do Canadá não trouxe o encerramento que todos esperavam. Pickton está morto, mas os mistérios e as cicatrizes desse caso continuam vivos. O que realmente ficou para trás? O que nunca foi respondido e por que mesmo depois do fim, a sombra dele ainda assombra famílias, tribunais e sociedade? Se você acha que já ouviu tudo sobre esse caso, aqui você vai entender o impacto real, as perguntas que permanecem sem resposta e por que esse capítulo ainda está aberto, mesmo depois da morte deste monstro. 2 décadas depois da prisão de Robert Pickton, seu nome ainda causa desconforto na sociedade canadense. A morte do assassino não trouxe um alívio completo. O trauma das famílias continua e muitas perguntas permanecem sem resposta. Tentativas recentes de destruição de provas, como a proposta de eliminar 14 mil vestígios em 2023, reacenderam protestos de familiares e renovaram o debate sobre a necessidade de preservar evidências, na esperança de que algum dia mais verdades possam ser reveladas. Algumas medidas foram tomadas desde então: indenizações para filhos das vítimas, ampliação de fundos de apoio e criação de equipes de policiais integradas. Mesmo assim, para os moradores da região mais afetada, essas ações ainda parecem pequenas diante da gravidade dos crimes. Mesmo após a morte de Pickton, o impacto de seus atos permanece. O caso segue como um alerta constante para autoridades e para a população, um lembrete dos riscos da repetição dos mesmos erros. A história de Robert Pickton se desenrola como um mosaico de episódios brutais e oportunidades perdidas, cujos efeitos atravessaram décadas. Em 2002, uma investigação por armas ilegais na fazenda dos Pickton, em Port Coquitlam, revelou um cenário inimaginável. Restos de dezenas de mulheres desaparecidas, ossos, dentes, pertences pessoais e até carne humana misturada à carne de porco.
O local rapidamente se tornou a maior cena de crime da história do Canadá, e o país conheceu o assassino fazendeiro de porcos, cuja crueldade chocou o mundo. No entanto, sinais do horror já haviam surgido anos antes. Em 97, Pickton foi acusado de tentar matar uma mulher em sua fazenda. Ela sobreviveu ao ataque, mas sua denúncia foi desacreditada e a acusação abandonada. Pickton permaneceu livre. Entre meados dos anos 90 e o início de 2000, Vancouver vivia uma onda de desaparecimento de mulheres, principalmente indígenas, usuárias de drogas e trabalhadoras do sexo. Famílias colavam cartazes pelas ruas, enquanto informantes e testemunhas alertavam sobre um possível serial killer e mencionavam Pickton, mas suas denúncias não avançavam. O desaparecimento das vítimas continuou. A infância de Pickton também carrega marcas. Criado em meio à sujeira, isolado e com episódios de crueldade familiar, ele cresceu às sombras de traumas. Já adulto, ganhou dinheiro vendendo parte do terreno e promovia festas regadas a excessos no Piggy's Palace, frequentado por gangues e pelas mesmas mulheres que desapareciam em seguida. Em fevereiro de 2002, policiais que cumpriam um mandato por armas encontraram objetos de mulheres desaparecidas na fazenda. A partir daí, a investigação ganhou nova dimensão. Pickton foi preso e os detalhes que vieram à tona eram ainda mais perturbadores. Fragmentos humanos misturados à ração dos animais e suspeitas de carne contaminada sendo distribuída. No final, em 2007, Pickton foi julgado inicialmente por 6 assassinatos, apesar das 27 acusações, e condenado à pena máxima. As outras 20 acusações foram arquivadas em 2010, frustrando famílias de vítimas que nunca tiveram suas histórias reconhecidas pela justiça. Após o fim dos julgamentos, uma comissão de inquérito pública trouxe à tona omissões e fracassos do passado, detalhados no relatório Forsaken, que sugeriu mudanças no sistema, mas ainda deixou muitas perguntas no ar. Mesmo preso, Pickton não deixou de assombrar. Em 2016, tentou lançar um livro em que negava os crimes e se dizia vítima de conspiração, provocando nova onda de indignação. Em maio de 2024, aos 74 anos, Pickton teve seu fim violento. Foi espancado por outro detento e morreu dias depois. Sua morte, longe de trazer paz, abriu ainda mais questionamentos sobre a segurança penitenciária e deixou claro que a história do assassino ainda está longe de um desfecho definitivo. Assim, a trajetória de Robert Pickton permanece como um emaranhado de crimes, oportunidades perdidas e consequências que ecoam até hoje na sociedade canadense. O caso Pickton envolve múltiplos personagens, cada um marcado de uma forma única pelos acontecimentos. Entre as famílias das vítimas, a dor é contínua. Muitos passaram anos em busca de respostas e enfrentaram o sofrimento de receber apenas fragmentos de seus entes queridos para enterrar. Até hoje, permanecem à espera de explicações sobre o destino de suas filhas, irmãs ou mães. Houve sobreviventes, poucas, mas fundamentais para o desenrolar do caso. Algumas conseguiram escapar dos ataques de Pickton e anos depois tiveram de reviver seus traumas em depoimentos durante o julgamento. Outras, que viviam na região central de Vancouver na época dos crimes, relataram à polícia suas suspeitas e medos, mas raramente foram ouvidas com seriedade. O próprio Pickton raramente se manifestou publicamente. Durante todo o processo, nunca admitiu culpa ou demonstrou arrependimento. Em uma ocasião, chegou a se gabar dos assassinatos ao acreditar estar conversando com outro detento, mas no geral manteve silêncio e não forneceu informações às famílias das vítimas. Entre policiais e investigadores, o caso é lembrado como um dos mais complexos e controversos da história recente do Canadá. Alguns agentes afirmam que alertaram sobre possíveis ligações entre os desaparecimentos, enquanto outros só reconheceram falhas após o desenrolar das investigações. Houve demora na integração entre as equipes responsáveis e discordâncias sobre os rumos das apurações. A mídia exerceu um papel central. Inicialmente, foi essencial para dar visibilidade ao desaparecimento das mulheres. Com o avanço do caso, parte da cobertura passou a focar nos aspectos mais chocantes, o que prolongou o sofrimento dos familiares e transformou o caso em um dos mais comentados do país. Assim, o caso Pickton deixou marcas profundas em todos os envolvidos.
familiares, sobreviventes, investigadores, imprensa e comunidade. Cada grupo foi afetado à sua maneira e permanece ligado à memória desses acontecimentos. Mesmo com a condenação de Robert Pickton, o caso permanece cercado por dúvidas e mistérios que nunca foram completamente esclarecidos. Um dos maiores questionamentos é se Pickton realmente agiu sozinho. Testemunhas relataram a presença de outros homens nas festas realizadas na fazenda, e há registros de pessoas próximas a Pickton que podem ter tido algum grau de envolvimento ou conhecimento sobre os crimes. Nenhum cúmplice foi formalmente acusado, mas a quantidade de vítimas e a logística do crime levantam suspeitas de que ele pode não ter sido o único responsável. Outro ponto nebuloso está nas evidências. Embora tenham sido encontrados fragmentos, objetos e DNA de 33 mulheres, Pickton afirmou ter mais de 49 vítimas. Muitos detalhes sobre a dinâmica dos assassinatos permanecem desconhecidos, já que não há sobreviventes diretas desses ataques para contar o que de fato aconteceu. Além disso, dezenas de desaparecimentos na mesma época nunca foram solucionados, e algumas famílias seguem sem saber se seus casos estão ligados a Pickton ou a outros criminosos. O mistério da suposta vítima 50, nunca encontrada, só reforça a imprensa de que a verdadeira extensão dos crimes jamais será conhecida. Também existem lacunas nas investigações. Durante o inquérito surgiram relatos de documentos extraviados, denúncias ignoradas e limitações no alcance das apurações. Alguns acreditam na possibilidade do acobertamento ou de que pessoas influentes poderiam ter sido protegidas, mas nenhuma dessas suspeitas foi confirmada oficialmente. O relatório final descartou a existência de uma conspiração ativa, mas admitiu dificuldades e falhas durante a investigação, o que manteve as dúvidas vivas entre os familiares das vítimas. Por fim, permanece uma grande incógnita: quem eram todas as vítimas? Muitas nunca foram identificadas oficialmente ou tiveram seus casos levados a julgamento. Organizações estimam que dezenas de mulheres desaparecidas na época podem nunca ter tido os seus destinos esclarecidos. Cada nome sem resposta representa uma história incompleta, e é esse mistério ainda não resolvido que faz do caso Pickton um dos maiores enigmas criminais do Canadá. A investigação sobre Robert Pickton ficou marcada por uma sucessão de erros, omissões e atrasos que permitiram a continuidade dos crimes por anos. O primeiro grande problema foi a demora das autoridades em levar a sério o desaparecimento das vítimas. A maioria das mulheres era vista como parte de grupos vulneráveis, e os relatos de suas famílias muitas vezes não recebiam a atenção necessária. Em várias ocasiões, mães foram desencorajadas ao procurar ajuda, ouvindo que o sumiço poderia ser passageiro ou resultado do estilo de vida de suas filhas. Só depois que dezenas de mulheres desapareceram é que as investigações ganharam prioridade. Outro fator foi a falta de integração entre a polícia de Vancouver e a polícia montada. Durante anos, cada corporação aguardava a iniciativa da outra, gerando falhas de comunicação e atraso nas apurações. Pickton era suspeito em ambas as jurisdições, mas permaneceu livre por causa dessa indefinição. Apenas em 2001 houve união de esforços, quando muitos dos crimes já haviam ocorrido. As falhas também incluíram a desconsideração de denúncias e evidências. Testemunhas relataram comportamentos suspeitos e pistas diretas foram apresentadas à polícia, mas nem sempre receberam investigação adequada. Alguns relatos e provas importantes foram ignorados, subestimados ou tratados como descrédito, o que atrasou ainda mais o avanço do caso. Falhas processuais prejudicaram ainda mais a investigação. Milhares de páginas de documentos ficaram sem ser compartilhadas entre equipes e várias testemunhas-chave nunca foram ouvidas formalmente. Com o tempo, vieram reconhecimentos formais dos erros. Tanto a polícia de Vancouver quanto a polícia montada admitiram as falhas e fizeram pedidos públicos de desculpas. Ainda assim, para as famílias, as consequências desses erros foram irreversíveis. Hoje, o caso Pickton serve como exemplo negativo do que não pode se repetir em investigações criminais.
O reconhecimento das falhas institucionais veio tarde, e não apaga o fato de que muitos crimes poderiam ter sido evitados se as denúncias tivessem recebido a atenção desde o seu início. A investigação e o julgamento de Robert Pickton foram marcados por reviravoltas inesperadas e episódios que mudaram o rumo do caso. O primeiro grande ponto de inflexão ocorreu em 2002, quando uma busca policial por armas ilegais na fazenda de Pickton acabou revelando, por acaso, pertences de mulheres desaparecidas. Essa descoberta deu início à maior investigação forense já realizada no Canadá, trazendo à tona a verdadeira extensão dos crimes. Outro momento decisivo foi a confissão gravada de Pickton, feito a uma colega de cela que, na verdade, era um policial disfarçado. Ao admitir ter matado 49 mulheres, Pickton confirmou o que as provas já sugeriram e eliminou qualquer dúvida sobre a sua responsabilidade. Essa gravação foi apresentada durante o julgamento, tornando-se peça central do processo. O desfecho do julgamento, em 2007, também surpreendeu. Apesar da gravidade dos crimes, Pickton foi condenado por homicídio em segundo grau, não em primeiro. Ele recebeu a pena máxima, mas a decisão do júri causou surpresa e questionamentos sobre a classificação do crime. Muitas famílias nunca tiveram a chance de ver seus casos analisados em tribunal, o que gerou frustração e um sentimento de justiça incompleta. O capítulo final veio com a morte de Pickton em 2024, assassinado por outro detento na prisão. O caso levantou dúvidas sobre a segurança do sistema penitenciário e, por um breve momento, deslocou o foco do público para a gestão carcerária. Ao longo de todos esses acontecimentos, cada reviravolta adicionou novas camadas de incerteza ao caso, mantendo o interesse público e dificultando qualquer sensação de encerramento definitivo. O caso Pickton terminou sem respostas completas e sem um verdadeiro encerramento para muitas das famílias envolvidas. 20 acusações de homicídio nunca chegaram a ser julgadas. Mulheres como Andrea Borhaven, Cara Ellis e Tiffany Drill não tiveram seus casos discutidos em tribunal, apesar de existirem evidências que as ligavam a Pickton. Com a morte do assassino, qualquer possibilidade de esclarecimento ou confissão se perdeu, deixando familiares sem a chance de ouvir detalhes ou obter algum tipo de fechamento. Além disso, muitos casos permanecem oficialmente não resolvidos. Em 2023, a polícia solicitou autorização para destruir milhares de provas ainda armazenadas, o que gerou apreensão entre famílias que esperavam por novas descobertas ou eventuais ligações com outros desaparecimentos. O destino dessas evidências se tornou símbolo das dúvidas que persistem e do risco de certas respostas jamais serem reconhecidas. O impacto emocional também segue presente. O memorial em Vancouver e as marchas anuais mantêm viva a lembrança das mulheres desaparecidas, mostrando que o luto e a busca por justiça continuam. O silêncio de Pickton, ao longo dos anos, sem arrependimento ou qualquer explicação, reforçou o sentimento de frustração entre os familiares das vítimas que ficaram sem respostas finais para tantas perguntas. A inquietação permanece, principalmente pela sensação de que o caso pode se repetir. Algumas das condições que permitiram Pickton agir, como a vulnerabilidade de certos grupos e falhas em investigações, ainda preocupam. Enquanto persistirem desaparecidos não solucionados, o caso Pickton seguirá como um lembrete de que o encerramento, tanto judicial quanto emocional, ainda está longe de ser alcançado. O caso Robert Pickton termina sem respostas plenas e deixa para trás questões que continuam sem solução definitiva. Mesmo após a morte do assassino, persistem dúvidas sobre o que realmente aconteceu com todas essas vítimas, se existiam cúmplices e se as falhas que permitiram a sua atuação foram de fato corrigidas. Hoje a história permanece como um alerta permanente para investigadores, autoridades e sociedade. Tragédias como essa não se encerram com um veredito ou uma morte na prisão. A memória do caso Pickton serve de lição para que erros não se repitam e para lembrar que algumas perguntas, infelizmente, podem nunca ser respondidas.